Amados e queridos irmãos, uma tarde deste domingo super abençoada, sob a proteção e sob os cuidados daquele que habita no nosso espírito e testifica que somos filhos de Deus. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor, o domínio e toda a adoração. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Vivemos sob os teus cuidados e sob a tua proteção. Nesse maravilhoso Evangelho da graça de Deus, que tanto tem nos consolado, nos confortado e tem nos feito descansar nele. Por isso estamos alegres. Enquanto vivemos aqui nesta vida, vivemos o reino, porque entendemos e compreendemos que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E o reino de Deus é paz, é alegria e é justiça. Tenham todos um ótimo domingo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito. Divulgue e me ajude a compartilhar. Já passamos de mais de 1000 inscritos. Estamos em cerca de 1030 inscritos, 1030 e poucos inscritos. E assim o canal vai crescendo para a honra e para a glória de Deus. Como sempre digo e disse, o intuito é que pessoas sejam alcançadas para entender este Evangelho, o Evangelho do Cristo ressurreto, o Evangelho do Cristo ressuscitado, do Cristo que encontrou Saulo de Tarso em Damasco e faz desse homem que outrora era um perseguidor dos cristãos o apóstolo dos gentios e traz a revelação do Evangelho da graça de Deus a ele. E este mesmo Paulo, ele diz que se alguém anunciar um outro evangelho, mesmo que até desça do céu anjos, que seja anátema. Se ele disse isso, é porque então existe um outro evangelho. E este evangelho que existe é o evangelho da religião, do fardo pesado, o evangelho da circuncisão, o evangelho pregado e ensinado pelos 12 apóstolos que foram chamados pelo Cristo Nazareno para pregar o evangelho do reino aos judeus, porque ele veio salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele morreu, mas ressuscitou. E antes de morrer, ele disse, está tudo consumado. Portanto, todas essas coisas ficaram para trás. Por isso que ele encontra Saulo de Tarso, conhecedor profundo do judaísmo, e traz a revelação do Evangelho da graça de Deus para nós, os gentios, e tanto para quantos outros crerem. O Evangelho da graça de Deus, ele não tem liturgia, ele não tem rituais, não tem preceito dos homens, não existe rudimentos da lei mosaica, não existe cerimoniais. No Evangelho da graça de Deus não existe essas coisas, não tem templo para que possamos nos reunir, porque nós somos a igreja de Cristo. Ele habita em nós, ele faz morada no nosso espírito, nós temos a sua mente, já não vivemos, mas ele vive em nós. Nós nos reunimos como igreja, em qualquer lugar, mas aonde tem todas essas coisas, todos esses rudimentos, nós estamos fora de todas essas coisas. Porque nesses lugares as pessoas são dogmatizadas. Eu fui dogmatizado. Eu vivi lá mais de 50 anos. Desde os meus 5, 6 anos de idade, eu fui criado, eu nasci em berço evangélico. E então fui conduzido pelos meus pais. E até os 17 anos, fui levado por eles, conduzido por eles. Quando aí eu tomei a minha decisão própria. E fiz aquilo que todos fazem. Aceita Jesus, se batiza nas águas,
e depois se torna membro de uma instituição evangélica ou denominação, como queira. Foi o que eu fiz. E durante 46 anos eu me coloquei dentro da instituição evangélica Assembleia de Deus. E ali eu falei a linguagem dos líderes religiosos. E ali eu fiz tudo aquilo que os líderes religiosos quisessem que eu fizesse. Segui todos os preceitos dos homens. Nós não podíamos questionar, perguntar, discordar, mesmo que no íntimo nós não aceitássemos todos aqueles ensinamentos. E ali, enquanto ficamos, tivemos que concordar com tudo e com todas as coisas. E aí, os meus olhos começaram a serem abertos. Eu comecei a enxergar coisas que eu via que não tinha fundamento. Mas ali eu ainda permaneci por muitos e muitos anos. Como professor de escola bíblica dominical, como superintendente de escola bíblica dominical. Em 1979 eu fui fazer teologia no maior seminário pentecostal do Brasil, o Instituto Bíblico Pentecostal, uma faculdade teológica, cujo reitor era o pastor Lawrence Onso e o vice-reitor, o pastor Gilberto Gonçalves Malafaia, ambos mortos. E ali durante 4 anos fiz bacharelado em teologia. E por ter sido um bom aluno, fui convidado a lecionar nessa faculdade teológica. Tive colegas como pastores de renomes das Assembleias de Deus, que antes foram meus professores, cito alguns como Helenay Cabral, como Adival Vale, Bílio de Melo, Maria Aparecida, próprio pastor Gilberto Gonçalves Malafaia, pastor Lourenço Onso foi meu professor, pastor Timóteo, pastor Jeremias do Couto, pastor Adilson Farias, pastor Evandro, pastor Gesiel, deu aula também nessa faculdade teológica, e muitos outros que agora me fogem os nomes. E depois eu me tornei colega desses pastores. Formei várias turmas de bacharelado em teologia e de teólogos, ou seja, o básico de 3 anos. Fui convidado para lecionar em institutos bíblicos de outras igrejas, Assembleias de Deus, como da Assembleia de Deus de Duque de Caxias, pastor Francisco Libório, o IBA, Instituto Bíblico Apocalipse, no Instituto da Assembleia de Deus da Penha, na ocasião, na Honório Bicário, pastoreado pelo pastor Zé Santos, já falecido, cujo diretor era o Samuel Malafaia, irmão do Silas Malafaia. Eu fui professor ali. Fui professor no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Campo, do Parque Duque, pastoreada pelo apóstolo Elias Rezende, recentemente falecido. Enfim, fui responsável pelas educações religiosas de várias instituições ou de várias denominações das Assembleias de Deus que eu participei. E eu, como um estudioso da Bíblia, um pesquisador, porque como professor você tem que pesquisar, você tem que estudar. Eu me deparava com livros dados por eles, publicados pelas Assembleias de Deus, Casa Publicadoras e outras editoras, e que eram nos dados como um livro condutor de todos aqueles ensinos. Tínhamos que segui-lo à risca. E então eu fui discordando de algumas coisas. Não aceitava lá no meu íntimo. E continuava ali vivendo como se eu acreditasse em tudo aquilo. E aí eu comecei a me ver como um hipócrita, como um demagogo. Porque se eu não acredito numa coisa e eu finjo que acredito, eu só sendo hipócrita estou sendo demagogo. E assim muitos estão sendo hipócritas e demagogos dentro desse sistema religioso. Não tem coragem de romper. Por interesses
por cargos, por posições, por destaques, muitos por remuneração. Eu não, no meu caso, eu nunca ganhei um tostão, nunca fui remunerado, porque eu sempre trabalhei em empresas privadas e públicas. E hoje eu sou até um aposentado, porque trabalhei por mais de 40 anos. Muito mais. Comecei a trabalhar aos 14 anos com a minha carteira assinada. Daí vocês tiram uma conclusão, estou com 66 anos. Então estou dizendo tudo isto para mostrar para vocês como é esse sistema religioso, como é esses lugares onde as pessoas frequentam, onde as pessoas convivem. As suas cabeças são feitas. É aquela história do catolicismo romano: nasci na igreja católica, a religião dos meus pais, e vou morrer na religião dos meus pais. E assim também nós evangélicos: nasci na religião dos meus pais e vou morrer na religião dos meus pais. Assim como os espíritas, assim como os candomblecistas e outras religiões. E nenhum desses lugares se pode questionar. Nesses lugares, o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil, ele é visto da mesma maneira que eram vistos os outros 12 apóstolos da circuncisão. Esse sistema religioso não faz nenhuma diferença. O apóstolo Paulo é chamado apóstolo da incircuncisão. Ele é chamado pelo Cristo ressurreto de Paulo, apóstolo dos gentios. Gentios não eram judeus, assim como judeus não eram gentios. Lógico. Mas estou dizendo isso para que você entenda e compreenda. Havia o povo judeu e os outros povos. O povo de Deus era tido como povo de Deus. Eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Eu vim salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de pregar o evangelho do reino, o reino de Israel. Os livros chamados Evangelho, Mateus, Lucas, João, e Lucas, e Marcos e Atos, são livros históricos. Retratam a realidade daqueles dias do Cristo Nazareno. Retrata todos os acontecimentos daquela época, daqueles dias. Contado por cada um dentro da sua visão, mas não fugindo do objetivo, o contexto de todo aquele momento. O aion. E então, o sistema religioso traz para os nossos dias esses livros como o Evangelho para nós gentios. Esquecendo eles que o Evangelho aos gentios foi pregado por Paulo, como eu já disse. Há uma diferença muito grande em circuncisão para incircuncisão. Há uma diferença muito grande dos filhos da escrava para os filhos da livre. Há uma diferença muito grande do Cristo Nazareno para o Cristo ressurreto, para o Cristo ressuscitado. O Cristo Nazareno veio para cumprir a lei, porque nenhum dos judeus conseguia cumprir. Cumpria algum ponto da lei, mas tropeçava em vários outros. Então o próprio Deus veio e se fez carne, para que cumprisse aquilo que o seu povo não podia cumprir. Então tudo que o povo de Israel não conseguiu fazer, ele fez por ele. Ao ponto de, na cruz, ele proferir várias palavras, e as duas últimas foram estas: está tudo consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No terceiro dia, ele ressuscita. O Cristo Nazareno tinha uma natureza 100% homem, humana. E agora o Cristo ressuscitado é espírito. E ele aparece a Saulo de Tarso.
não podia ouvir Saulo de Tarso porque ele era espírito, mas ele ouviu uma voz que perguntava: por que tu me persegues? Porque Paulo era perseguidor dos cristãos. E perseguindo os cristãos, estavam perseguindo o Cristo ressuscitado. Assim como o Nazareno foi perseguido, ao ponto de ser preso e até ser morto em uma cruz. E agora, Saulo de Tarso, ele entende e compreende a grandeza da ressurreição, do evangelho da graça, daquilo que o Cristo ressuscitado trouxe. E então, Saulo de Tarso, que era um homem letrado, cheio de conhecimento, um dos principais da sinagoga, estudou aos pés de Gamaliel, poliglota, conhecia tudo de judaísmo, conhecia todos os pontos da lei. E agora, ao encontrar o Cristo ressuscitado, ele diz que tudo aquilo para ele era esterco. E que agora importava para ele que Cristo crescesse e que ele diminuísse. Ele estava reconhecendo a grandeza do evangelho da graça de Deus concedida por Cristo ressurreto, pelo Cristo ressuscitado. E ele começou a enxergar a tamanha responsabilidade dada a ele pelo Cristo ressuscitado. Nós agora que nascemos depois da cruz, recebemos de bom grado este evangelho, que é o evangelho da liberdade. Evangelho sem fardos, evangelho sem jugo, evangelho sem cerimônias, evangelho sem preceitos, evangelho sem rituais, sem liturgias, sem estatutos, sem regimentos. Nós não podemos nos permitir sermos dogmatizados, assim como no catolicismo romano e depois da reforma, aspas, de Lutero, no protestantismo e hoje no cristianismo. Sabe por quê? Porque o nosso líder maior é Cristo. Porque nós somos guiados e dirigidos por Ele. Os homens não têm domínio nenhum sobre nós. Porque no nosso espírito, e quem nos conduz é o nosso espírito, no nosso espírito habita o Espírito Santo de Deus, que nos faz filhos de Deus, que nos faz ter a mente de Cristo, que nos faz sermos espirituais e não mais carnais. Ele se torna o cabeça dessa igreja, como organismo. A igreja espiritual, ela não é física, ela é invisível. Quem está no comando é Cristo. A primazia, a soberania é dele. Tudo é dele. Reconhecemos a sua grandeza, o seu poder, o seu domínio. Ele como o único Deus verdadeiro, que não há semelhante nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas do mar, em lugar algum. Ele é invisível, mas real. E nós cremos que ele existe. É ele que está no comando de tudo e de todas as coisas. Vivemos aqui assentado com ele nas regiões celestiais. Por isso que o morrer para nós é ganho e o viver é Cristo. Porque nós temos certeza, nós temos convicção e sabemos para onde nós vamos. Porque foi de lá que nós viemos. Sabemos e entendemos que isso aqui é carne. Com 3, 4 dias, isso aqui já é comido pelos bichos. Fede, cheira mal. Volta ao pó da terra, do lugar de onde veio. Mas quando expiramos, o Espírito volta para Deus.
E assim nós estamos para sempre com Ele. Nós cremos num arrebatamento, sim, individual, não no coletivo, como eles ensinam e pregam, quando muitos estão esperando esse dia do arrebatamento, quando coletivamente todos serão levados aos céus a encontrar o Senhor. E eles fundamentam em textos ocasionais, em textos de uma época histórica. E aí eles futuralizam todas essas coisas. E as pessoas agem pela emoção e pelo sentimento. E aí dá lugar, dá vazão à crença em todas essas coisas. Eu também acreditei um dia. Eu chorava, eu me emocionava, só de pensar no dia em que seríamos ressuscitados coletivamente, transformados, e ir ao encontro do Senhor nos ares. Queridos, temos que respeitar o remetente, temos que respeitar os verbos, temos que respeitar o tempo do acontecimento. O Nazareno diz, lá em Mateus, capítulo 24, que não passará esta geração. Que geração de que ele estava falando? Naquela geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Para aquela geração. E quantas gerações já se passaram? Já estamos há mais de 2000 anos após a morte e a ressurreição do Cristo. Está escrito no livro dos Salmos, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E Deus é fiel à sua palavra. Não a você, nem a mim. Ele é fiel à sua palavra. E ele vela pela sua palavra e a faz cumprir. Quantas pessoas há 200, 300, 400, 500 anos estavam esperando esse arrebatamento coletivo e não aconteceu. A minha avó, que morreu com 104 anos, falava disso. Eu desde pequeno ouvia falar disso. E muitos ouviram falar disso. E vai-se geração e vem geração. E esse dia não aconteceu. E nem vai acontecer porque ele já aconteceu nos anos 70. Quando o juízo de Deus veio sobre Israel. Quando o templo foi derribado. E então, nós que nascemos depois da cruz, nós seguimos o evangelho pregado e ensinado por Paulo o apóstolo gentil. Um evangelho de liberdade, que eles lá confundem com libertinagem. Como nós vamos ser libertinos se temos a mente de Cristo? Como nós vamos ser libertinos se somos espirituais? Como nós vamos ser libertinos se nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais? Como nós vamos ser libertinos se o morrer para a gente é ganho e o viver é Cristo? Como nós vamos ser libertinos se o apóstolo Paulo, o apóstolo do Evangelho da graça de Deus, nos ensinou dizendo: todas as coisas nos é lícita, mas nem tudo nos convém fazer. E porque nós, do Evangelho da graça de Deus, nós não damos vazão, nós não damos lugar às obras da carne, porque Cristo habita em nós, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus, porque nós somos verdadeiramente filhos de Deus, e sabemos que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. É difícil de entender isso? Você prefere essa liberdade em Cristo ou esse jugo pesado, esse fardo pesado da religião? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Você está aí, mas você é salvo. Porque você é um eleito, você é um predestinado. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Foi Ele quem te escolheu. E ninguém os arrebata das mãos dele. Mas o que nós queremos é que vocês vivam o reino de Deus aqui. Vocês não estão vivendo o reino de Deus aqui nesta vida. Estão esperando viver o reino de Deus lá,
nos céus depois da sua morte. Enquanto o reino de Deus é para ser vivido aqui. Cristo vive em nós. E quando nós entendemos e compreendemos isso, nós vemos a grandeza do Evangelho da graça de Deus. Venha ser filho da livre. Venha fazer parte do Evangelho da graça de Deus. Venha viver a liberdade plena do Evangelho de Deus. Deixa Cristo dirigir a sua vida. Viva Ele. E Ele em você. Descansa nele. Reine e triunfe em graça. Fica aí esta palavra. Não era nem isso que eu ia pregar. O tema que eu ia pregar era outro. Eu ia falar sobre uma questão de um vídeo que está aí na internet, quando muitos crentes são mortos de formas cruéis. E então eu ia falar o porquê disso. Sobre a questão da religião versus política, ou política e religião. Mas quis o Senhor me dar esta palavra na tarde deste domingo para a nossa reflexão. Então fica aí esta palavra. Medite. Divulgue e compartilhe este canal. Você também é um embaixador do Evangelho da graça de Deus. É difícil perceber que nos nossos ensinamentos, que nas nossas pregações, Cristo é o centro. Que aqui nós não lutamos contra carne e sangue. Que aqui a gente não fala do João, da Maria. Não falamos das pessoas. Falamos do sistema. Combatemos o sistema doutrinal. Esses interesses, essas conveniências desses líderes religiosos. Abre os seus olhos. Se não existisse dinheiro e oferta nesses lugares, eles não queriam serem pastores, apóstolos, bispos, presbíteros, diáconos ou líder religioso. Eles não queriam ser. Assim como na política também. Se não fossem os altos salários, ninguém queria ser vereador, deputado, senadores, prefeitos, governadores e presidente. Porque há um interesse maior, há uma conveniência maior, que são as benesses, as mordomias, os deleites, aquilo que muita gente não tem capacidade de conseguir no secularismo, trabalhando. Então eles veem no Evangelho e na política um meio de sobreviver e viver bem. E a maioria ainda desvia dinheiros. Vive às custas dos necessitados, dos pobres e dos famintos. É triste ver esse Evangelho pregado dentro desse sistema religioso, nessas instituições religiosas. Assim, na nossa cara, os líderes de carros 0 quilômetros, morando em condomínios, nos melhores lugares, melhores planos de saúde, melhores escolas para os seus filhos, comendo nos melhores restaurantes, com segurança, muitos deles. E em cada reunião que eles fazem, em nome de uma tal obra de Deus, eles pedem dízimo e pedem oferta. E não se contentando ainda, eles fazem campanhas de envelope, prometendo às pessoas que se elas derem, elas serão abençoadas. Você já é um abençoado. O que tinha que ser feito, ele já fez. As promessas dele já nos foram dadas. Ele não nos dará uma nova promessa. É questão de viver e andar por fé. É tomar posse de todas as promessas de Deus, de todas as sortes de bênção. E viver isto no nosso dia a dia. Isto que é fé. Não é fé, eu creio, eu tenho fé que vou alcançar, eu tenho fé que vou receber, eu tenho fé que vai acontecer, eu tenho fé que ele vai fazer, eu estou orando, eu estou jejuando, irmão, ore por mim, irmão, jejue por mim. É assim que lá eles ensinam. Quando todas essas coisas já aconteceram. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões, as nossas enfermidades. Ele tomou passado sobre si. O que tinha que ser feito, ele fez. Quando ele diz, na cruz está tudo consumado, isso é tanto para os judeus, quanto para nós também gentios. São para todos aqueles
que vive o evangelho plena da graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Beijo no seu coração, um forte abraço, faça uma reflexão, divulgue e compartilhe esta mensagem para que possa alcançar centenas de milhares de outras pessoas. E essas pessoas viverem a liberdade plena do Evangelho de Cristo Jesus. É isso que nós queremos, que as mentes sejam abertas, iluminadas, olhos abertos para a glória de Deus. Amém? Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.